Olá, criptomaníacos! Logo no vídeo que eu vou falar sobre eclipse, acaba a luz aqui em casa. Mas graças à tecnologia não acabou a energia do meu computador. Então vamos fazer um vídeo no escuro, porque o que importa aqui é o conteúdo. No vídeo de hoje falaremos sobre o eclipse do Bitcoin. O Bitcoin estava com super destaque nos últimos anos, isso incomodava a vista daqueles que adoram o mercado tradicional, Estado, banqueiros. E essa queda recente, onde o mercado de criptomoedas perdeu bilhões de dólares, foi como um eclipse, uma mancha negra surgiu na frente do Bitcoin para a felicidade de toda a elite mundial. Mas em meio às sombras desse eclipse, quase que escondido, 44 países se reúnem em El Salvador para discutir a adoção do Bitcoin. E quando esse eclipse terminar e a luz do Bitcoin voltar a brilhar, esses países que hoje estão desdenhando do Bitcoin terão uma bela surpresa. É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Hoje eu começo o vídeo pedindo aquele like para vocês, porque isso aqui é uma produção cinematográfica, essa iluminação perfeita aqui, olha só. Olha que tecnologia avançada, 2 velas aqui ao redor. Então deixem o like aí para colaborar, porque não é fácil gravar vídeo no escuro. Dedo no like e se não for inscrito, se inscreva agora no canal Criptomaníacos. Vamos começar falando hoje sobre esses problemas que o mercado está apresentando, com a Luna sendo destruída, valendo zero, o golpe da Luna, né? A UST ali perdendo a paridade com o dólar também, muita gente perdendo muito dinheiro, uma situação muito triste. E é importante que você saiba analisar riscos. Desconfie de promessas absurdas. Quando esmola demais, o santo desconfia. O caso da Luna pagava 20% ao ano para você botar o seu dinheiro lá. E pense se fosse um banco, né? Você coloca o dinheiro no banco e ele paga 20% ao ano para você. Significa que esse banco vai precisar passar esse dinheiro para outra pessoa, né? Emprestar esse dinheiro por mais de 20%. Quem que vai pagar por isso, né? Começa a ficar muito caro. Então não faz sentido, é uma promessa que não é sustentável. Ok, se fosse uma coisa promocional, vão fazer isso por uma semana, por um mês, para atrair clientes, mas fazer isso de forma contínua por tanto tempo, como no caso da Luna, realmente era um alerta, um sinal de alerta para o mercado. Eu mesmo não sabia identificar se era realmente um golpe ou não, ou se era algo promocional, como eu falei para vocês algumas vezes, mas foi ficando muito longo e acabou dando no que deu. Então avaliem sempre a empresa, quanto tempo está no mercado, se já teve problemas no passado ou não, e também se possui auditoria externa, uma garantia para você de que o seu recurso realmente está sendo bem empregado, né? Está lá dentro como foi prometido. E eu estou falando sobre isso hoje porque eu tenho patrocinadores que também oferecem empréstimos, também permitem a você fazer poupança, estão aqui no canal há muitos anos, como é o caso da Ledin, uma empresa canadense com anos e anos de mercado, e que, ao contrário da Luna, sempre pesou pela transparência e por taxas conservadoras. As taxas da Ledin mudam o tempo todo justamente porque depende de mercado e são taxas muito abaixo, né? Então a Ledin, por exemplo, na poupança, ela te paga 7, 7,5%, 7,9% ao ano, algo muito mais condizente com o mercado que a gente tem atualmente, e por isso mesmo não atrai tanta gente quanto a Luna, né? As pessoas querem 20% e a ganância acaba fazendo as pessoas tomarem um tombo. A Ledin ajusta essa taxa que eles te pagam de poupança porque depende do mercado depois pagar acima disso lá no empréstimo. Se não paga, é necessário baixar a taxa de empréstimo e, por consequência, baixar também o valor que é pago para você na poupança. Por isso que a Ledin é tão conservadora e por isso que ela é uma empresa séria, ao contrário do que a gente viu no caso da Luna. Outra diferença é que a Ledin possui prova de reservas baseado em auditoria externa, e você consegue comprovar isso no site da própria Ledin. Você pode ir lá e verificar o seu fundo, né, a quantidade de dinheiro que você tem lá dentro, sem depender de ninguém e com a ajuda de uma auditoria externa. Outra coisa legal que a gente vê na Ledin é a participação dela nos principais eventos ao redor do mundo. Aí na tela vocês estão vendo a participação na Bitcoin Conference lá de Miami, onde a gente tem a apresentação desse novo touro aqui do Bitcoin, né, das criptomoedas.
Vocês viram ele em várias notícias. Aqui dentro vocês vão ver também stand da Legend participando aqui, com várias pessoas participando. O CEO da Legend estava lá dentro. Olha aí, ó, muito legal a participação deles. E também estiveram presentes em todos os eventos aqui de São Paulo, que tiveram recentemente, né, no mês passado e no mês retrasado em São Paulo. A Legend também, porque o foco deles é justamente a América Latina nesse momento. Então, legal, parabéns à Legend aí pela transparência. Se vocês quiserem ver, tem aqui o site da Legend em português, né? Isso mostra o foco deles aqui no Brasil, onde você consegue fazer empréstimo, como falei para vocês, com o USDC, né? Não tem nada a ver com o ST, essa porcaria. O USDC você consegue 7,9% ao ano, com Bitcoin um pouco menos, como seria esperado. E aqui embaixo vocês conseguem ver prova de reservas com auditoria externa. Então, tá tudo explicado no site da Legend, que vocês encontram aqui na descrição desse vídeo. Antes da gente entrar aqui na notícia principal, vamos falar sobre preço. Tá aí o gráfico semanal do Bitcoin, onde vocês vão encontrar uma coisa muito interessante. Ele está há 1 ano e meio, portanto, desde janeiro de 2021, nessa faixa que vai dos $30 mil até os $60 mil. E por 3 vezes ele encontrou esse valor atual de $30 mil. A primeira em janeiro de 2021, a segunda em junho de 2021 e agora está nesse valor, como vocês podem ver, $30 mil. Só que foram momentos muito diferentes, isso pode ser avaliado pelo RSI que está aqui embaixo na tela. Notem que na primeira vez, em janeiro de 2021, o RSI estava sobrecomprado, acima do 90 de RSI, como vocês podem ver aqui no gráfico. Na segunda vez, em junho de 2021, ele estava neutro, ao redor dos 50 de RSI, já que nessa vez atual, a gente está sobrevendido, ao redor dos 30 de RSI, indicando, portanto, que, ao contrário das vezes anteriores, onde tínhamos margem para queda, agora estamos muito próximos aqui de um fundo do poço. O RSI mostra a gente sobrevendido, inclusive esse ponto atual é exatamente o mesmo ponto de março de 2020, auge da pandemia. Olha como foi exatamente nesse ponto que a queda reverteu lá em março de 2020 e o preço voltou a subir e é isso que a gente espera agora. Se você tirar um pouco mais o zoom, vocês vão ver que os fundos de poço historicamente também são o mesmo patamar de RSI do semanal. Como vocês podem ver, depois da alta histórica de 2017, os $20 mil, ele encontra um fundo do poço nos $3 mil. Olha o RSI ali embaixo, exatamente no ponto que a gente está hoje, ou seja, é um ponto de reversão de preço, né? O preço para de cair e volta a subir. Mas como vocês vão ver mais à frente, não significa que vai buscar uma nova alta histórica. Aqui em 2018, né, fundo do poço, ele volta a subir, mas não chega nem próximo da alta histórica. Ele sai dos $3 mil, atinge $13.900, mas a alta histórica anterior estava nos $20 mil. Mas não deixa de ser uma belíssima subida. Dos 3 aos 13 é uma subida e tanto, e é isso que eu espero que o Bitcoin faça agora. Tem uma reversão, volte a subir, não precisa atingir a alta histórica, mas pelo menos dá um alívio para a gente agora no curto prazo. E por que eu não espero que a gente atinja uma nova alta histórica tão cedo? Por causa disso aí que você está vendo na tela. Notem que após uma alta histórica, como nesse momento aqui que vocês estão vendo, o Bitcoin ele passa vários meses, às vezes anos, até voltar a subir. Isso só ocorre depois dessa linha verde aqui que você está vendo no gráfico, que é o halving, ou seja, a redução de recompensa aos mineradores. A próxima só vai acontecer lá em março de 2024 e é somente depois dela que o preço realmente volta a atingir uma nova alta histórica. Notem que quando a gente cruza o halving, a gente está muito abaixo ainda da alta histórica. O preço sobe, desce, mas quando rompeu aqui, por exemplo, em 2012, o halving ele estava 60% abaixo da alta histórica anterior. Mesma coisa em 2016. Cruzou o halving 45% abaixo da alta histórica anterior. Mesma coisa em 2020. Cruzou o halving 55% abaixo da alta histórica anterior, que é mais ou menos o valor que a gente está hoje, né? Então, a gente está aqui ao redor de $30 mil, é mais ou menos isso que aconteceria. Mas, claro, o preço pode subir muito, como subiu aqui em 2018, 2019, como a gente falou, né? Olha só, o preço saiu dos $3 mil, foi lá nos $14 mil praticamente. Depois caiu de novo e cruzou o halving aqui 55% abaixo. Então é isso que eu estou esperando agora, que o preço tenha recuperação, vá nos 40, vá nos $45 mil, volte a cair e a gente fique passando aí por períodos de altas e baixas,
mas abaixo da alta histórica até março de 2024. Historicamente, seria isso que a gente pode esperar, mas notem que interessante, é justamente no período que a gente está, esse período agora até o próximo halving, que é o período ideal para acumulação de Bitcoin, para você semanalmente ou mensalmente comprar Bitcoin, porque quando tiver essa próxima disparada que leva a uma nova alta histórica, você acumulou o suficiente para mudar de padrão de vida. E isso fica muito claro nessa postagem aqui do Plan B. Então eu traduzi ela para vocês aqui, ó. Todas as moedas de janeiro de 2009, lá quando o Bitcoin começou, até dezembro de 2020, estão com lucro. Isso mesmo, todas. São 11,4 milhões de moedas das 19 milhões existentes. O preço médio dessas moedas está em 9 mil dólares, portanto, muito abaixo dos 30 mil dólares atuais. Quem comprou durante todo esse período está tranquilo, está feliz, justamente porque pensou em longo prazo. Mas quem que vendeu, então, agora no curto prazo? Olha aqui, 93% dos vendedores agora de maio foram compradores de janeiro de 2021 a abril de 2022. Os novatos que se desesperaram e venderam com prejuízo. Fica a lição do Plan B para vocês. Mantenha o BTC por mais de 2 ou 3 anos e não invista mais do que você pode perder. Se você não pode perder 50% do que você investiu, como está acontecendo agora, não invista, porque é normal isso acontecer no Bitcoin e pode acontecer ao longo desse período que a gente vai ter até o próximo halving. Então só coloque aquilo que você consegue aguentar uma perda, por exemplo, de 50%. E aí você vai ser muito feliz lá na frente quando o Bitcoin voltar a subir e pode ter certeza que ele vai. E agora, finalmente, vamos falar sobre a notícia principal, a grande notícia do dia. El Salvador reúne representantes de 44 países para falar de Bitcoin. Como eu falei no início do vídeo, o Bitcoin tinha um super destaque, principalmente em 2021, no ano passado. Era uma preocupação para as grandes potências, para as elites mundiais, Estados Unidos, a Europa, estavam assustadíssimos, falando que o Bitcoin era um risco para a economia global. Tinha matéria sobre Bitcoin diariamente, mas de repente o Bitcoin desaba e esse papo de regulamentação, esse papo de preocupação meio que some, porque bilhões, trilhões sumiram do mercado cripto de uma hora para outra e virou uma coisa secundária. É como se acontecesse realmente um eclipse, né? O Bitcoin era um sol que chamava muita atenção de todos eles e entrou aí uma lua na frente, tapando esse sol, acabando com essa luz e o Bitcoin ficou esquecido. Mas no meio dessa sombra do eclipse, 44 países pobres, aqueles que realmente estão abandonados, estão esquecidos quanto o próprio Bitcoin nesse momento, se reuniram em El Salvador para falar sobre adoção de Bitcoin, aprender com a adoção de El Salvador. O que mudou em El Salvador? Realmente está ajudando? O Bitcoin realmente está ajudando a economia local? Como que eles podem implementar Bitcoin? E as elites estão ali agora discutindo outros problemas, falando da guerra, falando de inflação. E nas sombras, a gente vê o Bitcoin crescendo, o Bitcoin se tornando mais popular do que antes. Na hora que esse eclipse acabar, na hora que o sol voltar a brilhar, que o Bitcoin voltar a brilhar, essas elites vão ter uma surpresa nada agradável para elas. Então tá aqui a matéria do Estadão falando sobre essa reunião em El Salvador de 44 países e a matéria da Livecoins explica um pouco melhor algumas coisas, mas eu destaquei para vocês o seguinte: o Brasil ficou de fora desse encontro. Olha só, né? Nosso Brasil nunca está presente em coisa importante, né? Eles gostam de estar presente em aquelas porcarias lá. Se fosse para aumentar imposto, estava lá, mas para adotar Bitcoin, aí o Brasil não foi. Mas tivemos representantes da América do Sul, como Argentina, Paraguai, Equador, Peru, entre outros, todos em situação econômica pior do que a do Brasil e justamente por isso precisando do Bitcoin. O Bitcoin é um ativo que é adotado de baixo para cima. Você vai ver sempre quem está mais pobre, com mais necessidade, precisando realmente do Bitcoin e adotando o Bitcoin antes daqueles que estão lá no topo. E aqui embaixo tem a declaração do presidente de El Salvador. Amanhã, 44 países se reunirão em El Salvador para discutir inclusão financeira, economia digital, bancar os desbancarizados, lançamento do Bitcoin e seus benefícios em nosso país. É El Salvador influenciando agora outras nações a fazer o mesmo, adotar o Bitcoin, como eu sempre falei aqui no canal que iria acontecer, e vocês estão vendo acontecendo aqui na frente dos seus olhos. E uma coisa interessante, a gente viu ali críticos do Bitcoin lá atrás falando que
somente pessoas pequenas ou poucas pessoas adotam o Bitcoin, usam o Bitcoin. Depois isso mudou para somente pequenas empresas adotam o Bitcoin. Depois mudou para somente pequenos países adotam o Bitcoin. E agora acontece uma coisa muito engraçada. Realmente, são países pequenos, como vocês estão vendo aqui, marcados em amarelo no gráfico, mas são 44 deles. E se você somar todos esses 44, nós estamos falando de 14,5% da população mundial, o que seria um país enorme, um gigante. E é exatamente como acontece com a gente, né? Eu sou somente uma pessoa, mas na hora que você soma todos os bitcoiners, todos aqueles que possuem Bitcoin ao redor do mundo, nós somos uma população enorme, gigantesca. E agora a mesma coisa acontece com relação à adoção de pequenos países. Eles se tornam gigantes quando estão juntos. E na hora que as elites se derem conta do que está acontecendo, já era. A economia mundial mudou e vai ser dividida em dois grupos. Um grupo que entende sobre economia, entende sobre lógica e matemática, porque está baseado em Bitcoin, e outros que não entendem absolutamente nada sobre economia, seguem keynesianismo, que não tem nada a ver com realidade, com lógica, e por isso vão afundar, como essa próxima matéria vai mostrar para vocês. O fundador da Amazon discordou do Joe Biden, presidente americano, sobre inflação, porque realmente o Joe Biden não entende nada de economia, nada de inflação. Olha aqui a declaração do presidente americano. Quer baixar a inflação? Vamos garantir que as corporações mais ricas paguem sua parte justa. O que tem a ver, pessoal? Porque pensem comigo, olha o que o Biden está falando. Você tem aqui uma corporação vendendo um produto para você por R$100. Ele está falando que se você cobrar mais imposto dessa empresa, a inflação vai baixar. Como isso é possível? Se o produto custa 100, você aumenta imposto, o empresário vai repassar imposto para esse produto e esse produto vai custar 120, 130, 150 reais. Você está baixando ou você está aumentando a inflação? É óbvio que você está aumentando a inflação. Imposto torna tudo mais caro e piora a situação da inflação. Somente na cabeça de um psicopata desses que imposto ajudaria alguma coisa com relação à inflação. Ele acha realmente que quem vai pagar o imposto é o empresário. Claro que não, nenhum empresário, nenhuma empresa paga imposto. Ela repassa imposto nos produtos e serviços. Quem paga imposto é sempre o consumidor, o cliente final. E é esse tipo de sujeito que controla o mundo hoje. Um cara que não entende o mínimo sobre economia, sobre lógica, sobre matemática, e ele está tomando conta do mundo junto com outros líderes lá europeus que pensam a mesma coisa. Então teremos realmente essa segmentação global entre países que adotam o Bitcoin e, portanto, seguem a economia real, uma economia lógica, e países que não entendem absolutamente nada sobre economia, e veremos a consequência daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Enfim, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham dado like nesse vídeo aqui. A luz de velas, que chique, né, gente? Tá cada dia mais chique esse canal aqui. Então deixe o seu like e se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Entediado com buy e hold? Acesse a Ledger e descubra como rentabilizar seus ativos digitais sem abrir mão da segurança de seus fundos.